o direito internacional privado, ele regula e promove, né, que haja um estudo de um conjunto de regras que determinam qual o direito material que será aplicável em relações jurídicas particulares, sejam elas entre pessoas físicas, como, por exemplo, o divórcio, ou entre pessoas jurídicas, como, por exemplo, empresas, comércios, e também estabelece qual será a jurisdição competente para diminuir aquele determinado conflito. O objetivo central do direito internacional privado é coordenar a aplicação de normas incidentes sobre fatos sociais que ultrapassem, por qualquer motivo, as fronteiras de um Estado. E essa coordenação, né, que é feita dessa aplicação de normas, é feita em 3 momentos. O primeiro momento é na determinação de uma lei aplicável. Já no segundo momento, é na fixação da jurisdição que será competente. Já no terceiro caso, será na cooperação jurídica internacional, que vai abranger o reconhecimento e a execução interna de pedidos de colaboração com outra jurisdição. Também há uma parte da doutrina que sustenta que o objeto, né, do direito internacional privado também abarcar outros 2 momentos, como a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro. As fontes materiais do direito internacional privado, elas são consequência de uma sociedade que se move e que não obedece às fronteiras políticas de um Estado. Como, por exemplo, os fatos transnacionais, que são aqueles eventos do mundo fenômeno como elemento da extraneidade. Também é importante destacar que há uma grande interação, né, entre as fontes, que elas podem ser complexas e a aplicação das regras do direito internacional privado podem variar de um país para o outro, né? Não é exatamente igual em todos os países. Né? Além disso, a harmonização e a unificação das regras do direito internacional privado, elas continuam sendo um objeto muito importante em um nível internacional, como, por exemplo, com as criações das convenções e dos tratados que buscam simplificar e padronizar as regras aplicáveis em contextos transfronteiros, ou seja, eles buscam padronizar, mesmo que pode variar de um país para o outro, com as convenções e os tratados, eles buscam padronizar essas regras. Como também o direito internacional privado, ele é caracterizado pelo pluralismo de fontes formais, ou seja, porque ele possui normas internacionais e nacionais, que essas normas regulam as matérias, que tem como outras fontes, por exemplo, a lei. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, apesar de não tratar de todos os segmentos da disciplina, é ainda a fonte principal do direito internacional privado de matriz legal no Brasil, tendo destinado os artigos 7º ao 19 da matéria. Originou-se também a ideia de que se adotar as normas de direito internacional privado em uma lei de introdução ao Código Civil. Em 1942, a ditadura de Vargas atualizou os comandos de direito internacional privado pela adoção de uma lei de introdução ao Código Civil. Já em 2010, a Lei 12.376 mudou o nome do Decreto-Lei 4.657, que passou a ser determinado como Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, conhecida como LINDB. A Constituição Federal Brasileira de 1988 trata da nacionalidade no artigo 12 dos direitos e deveres dos estrangeiros, dos quais são atinentes aos tratados internacionais nos artigos 49, inciso 1 e 84, da sucessão internacional no artigo 59, além de determinar a competência do Supremo Tribunal de Justiça em temas de cooperação internacional e da Justiça Federal em temas tratados no artigo 109, inciso 3º. No Código de Processo Civil, é regulada a jurisdição internacional, dos artigos 21 a 25, a cooperação jurídica internacional nos artigos 26 a 41, e a homologação das sentenças estrangeiras, a concessão de executar a cartas rogatórias nos artigos 960 a 965, e a prova do direito estrangeiro no artigo 376. O direito internacional privado tem importante fonte internacional nos tratados e convenções bilaterais e multilaterais. Os tratados em matéria de nacionalidade cuidam dos conflitos de nacionalidade, visando evitar os inconvenientes da apatridia e dupla nacionalidade. Destaca-se a Convenção de Haia sobre Nacionalidade, de 1930, promulgada no Brasil pelo Decreto número 21.798, de 6 de novembro de 1932. O Código Bustamante dedica um capítulo à matéria da nacionalidade. Registram-se ainda os tratados que dispõem sobre nacionalidade da mulher casada e transmissão da nacionalidade aos seus filhos. As matérias processuais também são objeto de convenções e tratados, uns visando a solução uniforme para as questões de competência internacional, outros estabelecendo normas de cooperação jurídica internacional no plano da homologação de sentenças estrangeiras e da extradição, bem assim em matéria de citação de diversas diligências e de obtenção de provas no exterior.
o campo dos conflitos de leis civis e comerciais concentra grande número e a mais importante coleção de diplomas legais internacionais da nossa disciplina. No que diz respeito aos tratados, podemos trazer a título de curiosidade que, em 1887, Gonzalo Ramírez, diplomata uruguaio, elaborou, a pedido do seu governo, um projeto de Tratado de Direito Internacional Privado, denominado Projeto de Código de Direito Internacional Privado. Em 1988, os governos de Argentina e Uruguai convidaram em conjunto diversos estados da América do Sul para participarem do Congresso de Direito Internacional Privado de Montevideo, realizado em agosto de 1888 a fevereiro de 1889. Pelos vínculos entre Brasil e Uruguai, o Brasil Imperial enviou delegação. Participaram, além do Brasil, da reunião de Montevideo, as delegações da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Entre os tratados elaborados estavam um tratado sobre conflitos de leis do direito civil, chamado de Tratado de Direito Civil Internacional, e um tratado sobre conflitos de leis comerciais, chamado de Tratado de Direito Comercial Internacional. Acerca da jurisprudência, a jurisprudência, na visão de Spínola, concordada por Maristela Basso, que, na falta de leis internas e costumes, recorrerão à jurisprudência. Daí, observará o juiz as regras hermenêuticas. Na doutrina, ela desempenha um papel primordial para a adaptação da disciplina às demandas de regulação das relações jurídicas que geram efeitos em mais de um país ao mesmo tempo. Pode-se dizer que é um conjunto de estudos, pareceres, artigos de caráter científico, consignado em obras, como livros, revistas, jornais jurídicos, em que tratam de teorias e interpretações a temática do direito internacional privado. Assevera Irineu Stenger que a doutrina não tem força de obrigatoriedade, mas pode incluir-se nas decisões dos tribunais, em caso de elaboração das regras de direito e tratados internacionais. Portanto, tem sido guia dos interessados na solução de casos concretos.